Olá, muito grato pela sua atenção. Eu sou o professor Targino, tenho 14 anos de sala de aula somente no Brasil, 20 anos de experiência e convivência nos Estados Unidos. Meu inglês é considerado nativo e eu já ministrei aulas para o ex-presidente da Infraero, para a diretora do Parque Shopping, para vários alunos, inclusive no Ministério da Aeronáutica e várias escolas. Hoje eu estou aqui como um voluntário professor da ONG Inglês via Bíblia, que é caracterizada pelos seus projetos sociais com a comunidade carcerária, com jovens infratores, crianças carentes, entre outros. Também efetuamos projetos para igrejas parceiras. A nossa sede é no Instituto de Teologia Batista, em Taguatinga, Brasília, e também temos um polo para aulas presenciais no Instituto Salva Vidas, Guará, Lúcio Costa, Brasília. Eu gostaria de fazer duas perguntas para iniciar. A primeira, por que existem tantas pessoas que estudaram em tantas escolas de inglês e ainda não falam o idioma? A segunda pergunta, como uma criança entra aos 13 anos de idade numa escola e sai aos 17 anos de idade sem poder se comunicar na língua inglesa? São vários os fatores. Entre eles, o primeiro, os mais importantes, uma sala de aula com 40 a 50 alunos. Isso pode não acontecer na escolinha de inglês, mas acontece sim em várias escolas particulares, escolas públicas desse país. Nossa ONG, nós trabalhamos com ensino à distância, no qual você pode estudar sozinho e seguindo o seu próprio ritmo. E também você pode ter uma aula presencial em nossos polos, com até 12 alunos em sala de aula. Se o nosso Rei Jesus Cristo teve somente 12 apóstolos e 12 alunos, quem somos nós para tentarmos ensinar mais do que esse número? Em segundo lugar, uma metodologia ultrapassada. Em escolas convencionais, a metodologia utilizada ainda é aquela mesma antiga metodologia que já foi comprovada a sua falta de eficiência. Nós utilizamos a lógica, nós passamos a lógica de um gramatical, um ponto simples em português, aliada, inclusive somos a única organização do mundo que faz isso, aliada à fé em aprender e versículos bíblicos que já estão cristalizados, pelo menos um enredo, em sua mente. Então você, como num curso convencional, tem que memorizar a história antes de passá-la para o inglês, enfim. No nosso caso, não. A história, o enredo, você já tem o domínio. Então, um exemplo, considerando o verbo to be, nada mais é do que o ser e estar. I am Targino, eu sou Targino. I am in Brasília, eu estou em Brasília. Quando você entendeu isso, nós vamos e trabalhamos a prática e a produção 100% em inglês. Também, o terceiro e último ponto, o pensamento de um perdedor, o que nós chamamos o pensamento do fracassado. O aluno já chega em sala de aula pensando em quê? Pensando que não tem a capacidade de falar o idioma. Às vezes até o próprio professor olha para o aluno e fala: veja bem, esse aluno não tem nem o português direito. Então, realmente, nós trabalhamos com os preceitos criacionistas. Inclusive, agora, estou na igreja Save, onde está acontecendo como pano de fundo uma vigília, que vocês provavelmente vão ouvir um pouco nessa gravação. Mas é o que nós acreditamos. Acreditamos que isso é divino, que o idioma está dentro de nós. E veja bem, se eu tivesse retirado você do Brasil aos 6 meses de idade e levado para a Espanha, hoje você falaria espanhol. Se eu tivesse retirado você aos 6 meses de idade e levado para o Japão, você estaria falando japonês. É comprovado que com a nossa metodologia, nossos alunos aprendem 80% mais rápido a língua inglesa. Venha, estude conosco, envie um e-mail sobre o seu interesse para inglesviabiblia@gmail.com. Cobrimos todos os níveis
E os nossos preceitos, como já mencionado, são preceitos criacionistas e trabalhamos com uma evangelização indireta. Então, mesmo que não seja para a sua pessoa, leve essa ideia para alguém que precisa, como pano de fundo, ouvir um pouquinho a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, aprender a língua inglesa. Mais uma vez, eu sou o professor Targino, eu agradeço a sua atenção, envie seu e-mail de interesse para inglesviabiblia@gmail.com. I hope to see you in my classroom. Espero vê-lo em minha sala de aula. Muito grato.